Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nascimento, eu trabalho com inovação, design thinking e cocriação e a proposta desse nosso encontro aí, bate-papo nos próximos 40 minutos é a gente falar um pouquinho sobre o tema de colaboração em rede para a inovação, né? A gente tem trabalhado com isso mais ou menos há uns 3 anos dentro da Natura, com a iniciativa do Cocriando Natura, que é uma rede aberta formada por consumidor e consultora para colaborar aos desafios de inovação da empresa, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o ambiente externo, como é que a sociedade, o mundo, os consumidores estão mudando. Depois a gente fala um pouquinho sobre o ambiente interno, né, da Natura, como é que a gente viu essa oportunidade de cocriar lá dentro, como é que o projeto se configurou, quais foram os resultados que ele teve. E por último, acho que a parte mais interessante, a gente fala um pouquinho sobre os aprendizados e desafios de uma iniciativa como essa, de colaboração em rede para a inovação gera para uma empresa, tá ok? Eu espero aí incentivar e inspirar vocês para que outras iniciativas aí surjam mais colaborativas, mais co-criadas, porque realmente eu acredito que é o novo jeito da gente encontrar soluções aí para os nossos desafios, né? A gente consegue gerar um impacto muito maior e muito melhor para todos os envolvidos, né? Já queria agradecer aí a atenção e o tempo de vocês nessa apresentação e também me colocar à disposição aí para quem quiser trocar uma ideia, tirar dúvida, etc, sobre esse tema tão apaixonante. Tá ok? Vocês me encontram muito fácil aí nas redes sociais como Juliana Nascimento. Tá ok? Vamos lá falar? Conversar? Então, quando a gente olha um pouco o mundo, né, a gente vê que realmente ele está mudando muito rápido, né? A gente até brinca, são novos tempos e isso daqui eu acho que não é mais tendência para ninguém, acho que todo mundo sabe, nem novidade, né? A internet e os meios de comunicação digital, eles realmente vieram para revolucionar a nossa vida e como a gente se relaciona com as pessoas, com as coisas, com o ambiente, com o mundo onde a gente vive, né? Hoje a gente está numa era hiperconectada de redes sociais, a geração Y, que já nasce na era digital, o consumidor cada vez mais exigente, que está buscando mais tempo, prazer, propósito na vida e nas suas experiências, cada vez mais experiências também com mais significado e que quer ser o autor, né, da sua vida e com o que ele se relaciona, né? Então a sociedade ela está buscando cada vez mais iniciativas de valor compartilhado, movimentos como crowdsourcing, crowdfunding, consumo compartilhado pipocam todos os dias. Então são movimentos que mostram que a gente está indo para uma nova economia, um novo jeito de se relacionar com o consumo, né, dos produtos, com as pessoas e com o ambiente, né, do qual a gente faz parte, com o próprio planeta, né? E quando a gente olha um pouco o consumidor, né, e ele, como é que ele está mudando, né? Qual que é a relação que ele está tendo com as empresas? A Edelman fez um estudo muito interessante, na verdade soltou o segundo estudo chamado Brand Share esse ano, eles fizeram um no ano passado, né, que falava um pouco sobre essa relação das empresas com os consumidores na questão do compartilhar. E nesse novo estudo, ela traz um olhar interessante sobre a relação e criação de valor entre as marcas e as pessoas, né? Foi uma pesquisa mundial feita com 15 mil pessoas em 12 países, envolvendo 199 marcas em 11 setores industriais. E a conclusão do estudo é que as marcas elas não estão ainda conseguindo criar relações mutuamente benéficas com os consumidores, né? Mais ou menos 2/3 acreditam que esses relacionamentos são mais unilaterais e de valor limitado, enquanto a grande maioria dos consumidores, aí por volta de 70%, acreditam que a única razão pela qual as marcas se relacionam com eles é para ter, né, um desejo egocêntrico para aumentar o lucro. E no Brasil esse resultado não é muito diferente, né? Então o estudo mostra aí, esse número é bem impactante, que 87% das pessoas buscam interações mais significativas com as marcas, mas somente 17% acreditam que elas realmente entregam isso eficientemente, né? E além disso, a pesquisa mostrou, né, além desse dado, um outro aqui interessante é que 84% estão buscando marcas que sejam mais abertas e transparentes, né? E 67%
querem participar mais de processos de desenvolvimento e aprimoramento de produtos e serviços, ou seja, a gente já tem a cocriação aí aparecendo, né? Então, ou seja, o estudo ele mostra que a gente está saindo, né, mudando de uma equação de valor baseada numa relação transacional, onde a marca tenta atender aí as necessidades mais racionais e emocionais do consumidor, propondo experiências aí de produtos e serviços, né, onde a gente tem a atitude do consumidor sendo a compra, a recomendação e a defesa. Então a gente está saindo, né, dessa relação para ir para uma outra, onde é uma relação mais dinâmica, né, e multidimensional. E eu até diria muito mais compartilhada e que eu envolvo o consumidor com a marca. Né? Então, as marcas agora, além da questão, né, das necessidades racionais e emocionais, tem também a social. As atitudes do consumidor também se ampliam nessa relação com a marca. O compartilhar passa a ser uma ação importante nessa relação. Então, os comportamentos, que mais tendem a estimular o consumidor a comprar, recomendar e defender uma marca são aqueles mais fortemente relacionados a essas necessidades racionais, né, emocionais e principalmente sociais, né? E essas necessidades sociais apontadas pela pesquisa é um novo tipo de necessidade do consumidor, que vão além das definições tradicionais de responsabilidade social e de sustentabilidade, né? As marcas elas precisam compartilhar mais as suas convicções e assegurar que os consumidores enxerguem seus propósitos e visões de futuro, além do fato de que elas estão usando recursos próprios para estimular a mudança do mundo, né? Então, ir ao encontro dessas necessidades sociais potencializa os resultados atingidos, né, por meio de comportamento das marcas e aumenta a probabilidade dos consumidores dividirem informações pessoais e compartilharem conteúdos, né? A troca de valor entre pessoas e marcas, então, ela começa com o entendimento profundo das demandas dessas pessoas que estão hoje no papel do consumidor. E esse consumidor, como a gente já viu, ele está mudando muito rápido. Ele é muito dinâmico, ele é questionador, ele é infiel, ele é um cara protagonista que busca experiência e significado. Então a pergunta que a gente faz é: será que as empresas estão realmente preparadas para lidar e envolver esse consumidor com a sua marca? Né? É a pergunta que a gente faz. E a partir desse contexto, ou seja, dessa mudança de mundo, da sociedade, do consumidor, é óbvio que algumas marcas, em algumas empresas, já começam a mudar o seu jeito. Né? Então começam a surgir novos movimentos, iniciativas e projetos que começam a falar e agir com essa nova economia. E aqui eu só trouxe alguns, existem milhares de exemplos de colaboração, cocriação, de crowdfunding, crowdsourcing, de consumo colaborativo, eu trouxe só alguns. Então a gente tem, por exemplo, desde a alocação de brinquedos pela internet, como essa empresa Jingdong está fazendo, a resolução de problemas da sociedade, cidades, por exemplo, a OpenIDO, Rio Mais, Festival de Ideias, há plataformas de crowdfunding que revolucionam como os projetos são financiados coletivamente, por exemplo, como o Catarse ou Benfeitoria, ou marcas que convidam o consumidor, né, a colaborar e a co-criar com elas. Então, por exemplo, a My Starbucks Idea, o Fiat Mil, que foi, acho que o grande case, né, de cocriação que a gente fala do carro conceito que a Fiat fez há um tempinho atrás, a Lego, que hoje também é um bench em inovação aberta com o consumidor, né, atuando com fãs, tendo uma plataforma específica para trazer ideias de brinquedos. E a Tecnisa, por exemplo, é outro case bem interessante que trouxe, né, foi muito ousada em trazer a cocriação para esse meio das incorporadoras, né, que é mais conservador. E a gente também tem, por exemplo, plataformas de desenvolvimento de produtos, como o Quirk, que para mim é um bench em termos de cocriação de produto, né? Onde ele conseguiu envolver um monte de gente na cadeia inteira de produção do produto e conseguir compartilhar os benefícios da venda, né? Então hoje as marcas, e a gente percebe que essas marcas, elas atuam com diferentes formatos e abordagens quando a gente fala de cocriação e colaboração com o consumidor. A gente vê desde abordagens mais pontuais, né, com interações mais espontâneas e rápidas, muitas vezes dentro de uma estratégia de marketing da empresa, a abordagens mais perenes, profundas, que realmente engajam o consumidor num nível um pouco mais consistente
com uma relação mais forte com a marca, né? E aí, quando a gente, então de um lado a gente vê todas essas mudanças, né? Ou seja, o mundo está em rede, ele é mais colaborativo, ele tem esse consumidor, né, cada vez mais protagonista e exigente, né? E de outro lado a gente tem a Natura, uma empresa que tem um desafio de inovar constantemente. O mercado de cosmético é super competitivo. A Natura, por exemplo, lança em média 8 produtos por mês. Né? Ela tem um desafio enorme de se diferenciar no mercado super consolidado, muitas vezes homogêneo e bem maduro, e buscar essa reconexão com seus consumidores e consultoras, está sempre se reinventando nessa reconexão. E quando a gente olha a nossa essência, a nossa razão de ser da empresa, a gente escolheu alguns caminhos estratégicos, né, que guiam o nosso negócio. Então, a rede de relações, né, a Natura, ela nasceu baseada nessa paixão, né, das relações, da venda direta, né, a sustentabilidade é outro pilar estratégico da empresa, é um tema que desafia continuamente a empresa a trazer um modelo de negócio que gere cada vez mais impacto positivo. E a própria cultura de inovação, né, que é base de como a gente reinventa o nosso negócio para trazer cada vez mais conceitos para os nossos produtos e serviços. Então, de um lado, a gente tem esse contexto do mundo, e de outro, a gente tem esse contexto interno, né, que necessita da inovação. E aí, a partir disso, então, a gente vê que tinha uma oportunidade grande da gente conectar essas duas realidades fazendo a inovação em rede. Ou seja, como é que eu junto a inteligência coletiva com a nossa inteligência, né, da empresa, a inteligência coletiva que está fora da empresa com a nossa, para buscar acelerar e diferenciar a nossa inovação. Isso não começou com o Cocriando Natura, né, em 2012. Ele começou lá atrás, em 2001, com o programa Natura Campus, onde a gente conectava com o meio técnico, especialista, científico, né, acadêmico, para inovar em ciência e tecnologia de produto. E a gente viu em 2012 que tinha uma oportunidade de ampliar essa inovação aberta, né? Ocupando uma posição de vanguarda no mercado, atuando com novos públicos, ou seja, usuários finais da marca, quem está na ponta experiencia a marca, que são os consumidores e consultoras, com novos formatos, né? A cocriação em rede. Aí surge então o Cocriando Natura em 2012. Então a gente viu que tinha uma oportunidade e a gente enxergava o Cocriando como um projeto que poderia criar espaços de interação e conexão profunda com o crowd, com a rede, utilizando a abordagem do design thinking, né? Ou seja, trabalhando a questão da empatia com as pessoas, como uma marca se aproxima, entende a realidade, a visão e a experiência desse consumidor, a colaboração como forma de interação e a experimentação como forma de concretização das ideias. Então é com essa iniciativa a gente viu que conseguia trazer uma inovação com mais significado e aderência para os nossos consumidores. Como trazer o olhar, a necessidade, a percepção de valor daquela pessoa que experiencia a marca lá na ponta para dentro da empresa, né, nos nossos desafios de inovação. É isso que o Cocriando quer responder. Então, o Cocriando, o que é o Cocriando, né? O Cocriando é uma rede aberta de pessoas apaixonadas por inovação, cocriação e colaboração, conectadas on-life, como a gente chama carinhosamente, para criar ideias, conceitos de inovação da Natura, né? Então, quem entra na rede são aquelas pessoas que se identificam com a essência da marca, com a dinâmica de redes de colaboração e com o tema do desafio, né? E a questão on-life aqui são os nossos campos de interação virtual e presencial. A gente acredita que os dois são super importantes e eles se complementam dentro do processo. E aí, o que a gente entrega, né? O que o Cocriando traz aí de valor, né, dentro do processo de inovação? A gente também foi descobrindo no decorrer do caminho, experimentando e descobrindo o que ele entregava. Então, a gente viu que ele consegue entregar um conhecimento profundo do consumidor sobre aquele tema do desafio, ou seja, o entendimento do tema, a percepção de valor e necessidades, ideias e insights. Além disso, a gente entendeu que o processo fomenta muito a conexão entre as pessoas e a marca, também cria um espaço de aprendizagem mútua e também de experiência com a marca, né? E, além disso, o processo como um todo, ele fortalece a marca, pois ele engaja e fideliza os consumidores participantes.
E isso foi um resultado meio que a gente não estava esperando, nem estava buscando, e ele aconteceu naturalmente. Isso que é o mais bacana. E daí como que a gente atua, né? Entender. Então a gente falou o que a gente é, o que a gente entrega, mas como que a gente faz, né? A gente atua através de experiências, de jornadas de cocriação, né? São realmente experiências de colaboração em rede. Então cada jornada ela é totalmente customizada para cada desafio mas todas seguem algumas fases. Então a primeira fase a gente identifica o desafio, ou seja, qual desafio de inovação faz sentido entrar na cocriação. Então, definir a pergunta-chave do desafio é essencial e muito difícil, né? Porque as pessoas não sabem o que elas querem perguntar. Né? 90% da resposta ela está numa boa pergunta, né? Numa pergunta bem feita. Então é importante dedicar tempo para entender o contexto daquele desafio, quais são as grandes perguntas, as perguntas raízes, né? As perguntas secundárias. Isso é essencial. Uma vez que a gente identifica o desafio e fez um bom briefing dele, a gente vai definir quem que vai participar dessa cocriação, ou seja, ativação de redes. Quem são as pessoas e como vamos convidar e onde elas estão. Como é que eu faço um convite ser atraente e engajador? Né? Como que eu atraio as pessoas para essa cocriação? Então a gente faz um mapeamento de redes online e offline e a gente trabalha muito bem a comunicação para ela ser inspiradora, para ela conseguir atender a atenção das pessoas e elas quererem co-criar com a empresa. Depois que a gente definiu isso, a gente solta essa comunicação, né? Esse convite para as pessoas e elas se conectam, aquelas que se identificarem, né, com o propósito da rede, com o tema, né, e com a natura, elas vão entrar dentro da cocriação. E aí começa a cocriação on-life, que é a quarta fase. Então, ela entra dentro da plataforma, do espaço, né, virtual que a gente tem, e ela começa a cocriar, participa dos encontros presenciais, e isso acontece. Durante esse processo da cocriação online, tem 2 trabalhos importantes que a gente faz. A gente chama do netweaving, né? Do netweaving, que é a articulação de redes. Ou seja, como é que eu incentivo, inspiro e apoio a colaboração das pessoas na construção das ideias nesse ambiente. E outra atividade importante é a curadoria. Como é que a gente analisa e vai peneirando todo o conhecimento coletivo que está sendo co-criado e eu vou realmente separando o que é insight, o que é ideia, qual que é a percepção de valor, quais são as necessidades, como é que a gente realmente pega a inteligência coletiva e do conhecimento coletivo. E por último, a última etapa é quando a gente realmente pega toda essa curadoria, né, entrega em resultado para a empresa e também para a rede e faz o reconhecimento das pessoas que mais atuam dentro, né, daquela jornada. Então, o nosso modelo, né, de atuação, ele é fundamentado nesses elementos. Então, numa rede aberta de usuários finais da marca, né, como eu já comentei com vocês, consumidores e as consultoras da Natura também, que são pessoas que vivem a marca na ponta, oferecendo, né, através aí conectadas por campos de interação online, né, que a gente já falou, presencial e virtual, oferecendo jornadas de cocriação como experiência e atuando com desafios de inovação de negócio da empresa, estratégicos para a nossa inovação e que fazem sentido cocriar com o consumidor. Além disso, a gente viu que era importante para o projeto ter um sistema de engajamento encorpado, que eu trabalhasse fatores tangíveis e intangíveis, ou seja, como é que eu cuido para que o processo traga feedback constante, transparência e abertura, que tenha desafios que são relevantes para a empresa e para a rede, que consiga trazer um ambiente mais fun, divertido, que eu consiga cuidar para que as ideias sejam incorporadas dentro do processo de inovação, porque senão eu frustro a rede. São alguns aspectos essenciais para o sucesso do engajamento da rede. E por último, e acho que é o mais difícil, é como é que a gente fomenta a cultura de colaboração e cocriação dentro e fora da empresa. E aqui eu vou falar um pouco mais dessa parte da cultura quando a gente fala de aprendizados. E aí, qual que foi a nossa estratégia de implementação? Como é que a gente colocou o co-criando lá dentro, né, da Natura?
Então, acho que o primeiro ponto, a gente se inspirou muito na abordagem da Lean Startup com o MVP, que é o produto minimamente viável. Ou seja, como é que eu posso colocar um produto, projeto, serviço no ar com o mínimo para a gente poder testar, experimentar, aprender com os feedbacks e depois evoluir um modelo. E a gente utilizou essa abordagem no Cocriando. Então, primeiro a gente fez um protótipo, a gente foi testar conceitualmente a cocriação. Será que as pessoas cocriam com a Natura? Queriam cocriar com a Natura? Então, a gente fez um grupo fechado dentro do Face para testar exatamente isso. Convidamos pessoas, tudo em papel de pão, gente. Convidamos as pessoas, explicamos a iniciativa e o nosso objetivo e a gente fez 3 testes de desafios de inovação nesse período. Foram mais ou menos 4 meses. A rede, ela começou com 40 pessoas, depois aumentou até 80. E foi super bacana, porque a gente aprendeu muito com esse teste, né? E esse é o objetivo mesmo. Aí ele deu, né, a base para a gente montar o que seria o momento 2. A gente entendeu que, ponto 1, a gente tinha uma rede fechada, a gente entendeu que a gente precisava abrir a rede. A gente viu que o Facebook ele é super caótico para você cocriar lá dentro, então a gente falou, não, vamos tentar fazer num espaço separado. E aí surgiu o piloto, que é o que aconteceu no ano passado, em 2013. Né? Então a gente foi para o mercado, botei uma cara para o Cocriando, uma marca, uma identidade, abrimos a rede e atuamos com 4 desafios de inovação, com jornadas mais robustas dentro de um ambiente específico para isso, que era uma plataforma SaaS, né? Que é o Software as a Service, que não tinha uma experiência super do usuário, mas que para aquele momento era o que a gente precisava, porque eu conseguia implementar de forma rápida. A gente queria entender se as pessoas realmente iam para um ambiente específico para aquilo, diferente do Facebook. E foi ótimo, porque as pessoas foram e a gente conseguiu cocriar. E aí a gente aprendeu um monte, a gente viu que a gente precisava melhorar a experiência do usuário, né, dentro daquele processo e também fazer algumas mudanças e evoluções dentro da jornada, do reconhecimento e etc. Então a gente segue para o modelo, né, para a fase 3, o ciclo 3, onde eu trago um modelo realmente mais maduro, mais estruturado, inserido dentro do nosso processo de inovação. Então a gente continua evoluindo as diferentes frentes do projeto, reconhecimento, gamification, abordagem dos desafios, a própria plataforma de interação, né, com a experiência do usuário. A gente resolveu construir uma plataforma própria para isso, que está em desenvolvimento. A gente deve conseguir entregar no comecinho aí de janeiro, fevereiro, vocês já devem estar vendo ela por aí. Então foi assim que a gente estruturou o processo e a gente entende que ele vai estar sempre em beta, a gente vai estar sempre evoluindo o modelo, né? E depois, ou seja, aqui eu trouxe um pouco dos campos de interação online que a gente fala. Então hoje, como a plataforma, né, como toda a parte técnica, a gente tem que saber, né, dançar conforme a música, ela não ficou pronta ainda, a gente voltou para o Facebook. Só que daí com uma nova abordagem, também a gente evoluiu a forma como a gente atuava dentro do Face, não era mais igual ao modelo lá atrás no protótipo, a gente aprendeu a articular e fazer um bom netweaving dentro do Face. Então a gente hoje tem uma fanpage com grupos fechados de cocriação, né? Hoje a gente está finalizando aí 2 jornadas, que é de bem-estar e de ecos, e até a plataforma ficar pronta. E a gente tem os encontros presenciais, onde a gente convida esses consumidores, esses participantes da rede, a participar desses workshops de cocriação e ideação, utilizando muito a prototipagem como abordagem de construção de ideias. E tem funcionado super bem. E agora eu quero mostrar um pouco o case para vocês, que é de transparência. É a jornada que a gente fez no ano passado, foi uma jornada muito legal, que a gente fez durante 2 meses e meio, onde o desafio era como é que eu construo uma empresa e a experiência com a empresa e os nossos produtos e serviços mais transparentes. E a gente queria ouvir o consumidor sobre isso. E a jornada ela foi muito bacana porque ela realmente trouxe insights e a percepção de valor, etc., surpreendente, né, acho que para a Natura e para quem estava liderando o projeto lá dentro. Só para contar rapidamente, a gente tinha uma preocupação muito forte internamente do conteúdo, né?
quais são as informações, de ter todas as informações prontas para compartilhar. E quando a gente faz a cocriação, um resultado, né, da percepção do consumidor, ele fala que não, mas assim, mais importante, ok, o conteúdo é importante, mas mais importante é como. Como vocês serão mais transparentes? Que tipo de canais? Como que você vai comunicar? É através de história ou são como uma informação técnica que eu não entendo? Ou você vai utilizar canais humanizados? Ou seja, ele traz uma abordagem totalmente diferente do que a gente estava prevendo. E acho que esse é a maior entrega de valor que o Cocriando traz, porque ele realmente entende o olhar do consumidor e a percepção dele, que muitas vezes é muito diferente da que a gente imagina aqui dentro dos muros internos da empresa. Então, vou mostrar para vocês rapidinho aí o vídeo para vocês verem como que a gente fez isso. O Cocriando Natura é uma rede aberta de pessoas que se identificam com a essência da Natura. Que querem cocriar novas ideias, conceitos e protótipos de inovação. Queremos reinventar o nosso jeito de inovar. E o nosso jeito é em rede, com você, com todos. Somos uma rede de pessoas apaixonadas por colaboração, cocriação e inovação. Quando identificamos um novo desafio, abrimos uma jornada de cocriação. A interação acontece através de conversas na plataforma virtual e encontros presenciais durante a jornada de cocriação. O programa Transparência Radical precisava do olhar do consumidor, né? Não adiantava a gente saber internamente quais eram as informações que a gente poderia compartilhar, o que a gente tinha de conhecimento para dividir com o consumidor, sem saber efetivamente o que era importante para ele. Essa jornada foi dividida em 3 fases. Uma primeira fase, onde a gente acessa o consumidor ou coloca na rede a pergunta sobre o conceito de transparência. Um segundo momento, numa segunda fase, a grande pergunta era quais os assuntos, quais os temas que o consumidor gostaria de saber, de ouvir da Natura. E num terceiro momento, nós fizemos uma prototipagem, que seria entender o que é um produto transparente. Participar da jornada foi estar um pouco dentro da Natura, né? Me sentir participando de todo o processo. Foi maravilhoso, eu conheci pessoas com ideias diferentes, fiz amizades. Eu achei uma iniciativa assim, inovadora, realmente enriquecedora para todos os participantes. A jornada me fez ver o lado mais transparente possível da Natura. Bom, uma palavra que resumiria a experiência seria troca. Criatividade. Produtivo. Irmandade. Experiência. No final da jornada, a gente tem esse dia de aprendizado. No tema de transparência, a gente abriu a cozinha da Natura. Nós convidamos essas pessoas para vir até o nosso site em Cajamar para poder conhecer melhor a fábrica, a nossa essência, a nossa história, como que os produtos eles são desenvolvidos. Se você ainda não está na rede do Cocriando Natura, vale a pena entrar e participar, porque a sua opinião é única e ninguém pode dar uma opinião igual à sua. A gente está te esperando. Vem pra cá, vem cocriar com a gente. Muito bem, agora então vamos falar um pouquinho de resultado. Em 2013, a gente então fez 4 jornadas de cocriação. Os temas eram, um era essa que vocês viram, de transparência, o outro era sobre Brasil contemporâneo, ou seja, entender melhor como que é o brasileiro em termos de cultura e de comportamento, né, de hoje e do futuro. A outra que a gente fez era para a marca Mamãe Bebê, ou seja, a gente falou sobre bem-estar da mãe, sono e amamentação. E a última a gente falou sobre presentes, como é que a gente consegue inovar e surpreender com presentes Natura, com os estojos da Natura. E nesse ciclo de 2013, a gente teve 1.800 pessoas se cadastraram naquela plataforma antiga, que era o SAS. A gente fez 8 encontros presenciais, tivemos aí 2.500 contribuições, 14% de participantes ativos, que é um número alto para a rede, numa plataforma que era
deixava muito a desejar em termos de experiência do usuário, tinha uma alta barreira de entrada na plataforma e com 61 ideias de protótipos. Essas ideias são só as ideias que a gente trabalhou dentro dos encontros presenciais, né, com a prototipagem. Aí em 2014 a gente atuou dentro do Facebook com 4 jornadas, onde a gente fez uma sobre design de experiência, como é que eu junto a tecnologia com o produto físico para inovar na experiência do consumidor. A outra, a gente falou sobre um app de maquiagem. Depois a gente está fazendo uma sobre ecos e a última sobre bem-estar, né? E em paralelo a gente está desenvolvendo a plataforma, né? Um novo ambiente aí virtual que deve ficar pronto em breve, eu espero. E agora acho que a parte mais legal, mais interessante, que são dos aprendizados e desafios que a gente encontrou aí durante o caminho do Cocriando, né? Que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o primeiro deles que eu colocaria é assim: invista tempo no desenho do seu projeto. Ou seja, é fundamental para o sucesso da sua iniciativa você construir a essência, a proposta de valor, como que ele está relacionado com a estratégia de negócio. E construir isso de forma mais colaborativa possível, envolvendo os principais stakeholders, né? Quem são seus clientes, os interessados, os influenciados pelo seu projeto. Então tem que construir esse básico, entender a razão de ser da iniciativa, a serviço do que ela está, qual que é o valor que ela entrega, como é que ela contribui para a estratégia do negócio. Tentar responder essas perguntas básicas são fundamentais para qualquer início de projeto, para que ele já nasça com mais consistência. Um outro aqui que eu adoro, e eu brinco que assim, ele é muito fácil de falar e muito difícil de fazer, que é o pensar grande, começa pequeno, escale rápido, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito em cultura de startup, mas em empresa grande não. A gente costuma pensar grande, né? Mas a gente não está acostumado a começar pequeno, muito menos a escalar rápido. Ao contrário, a gente começa grande e escala bem devagar. Então, como é que eu trago essa cultura da startup para dentro da empresa? E aqui a gente precisa se acostumar a lançar o protótipo e não a versão final, né? A empresa quer sempre lançar a versão perfeita. Isso já não é mais assim, né? A gente vê empresas que já lançam modelos em beta. Isso é muito legal, que empresas como Google, Facebook já fazem isso para incentivar outras empresas a fazer também. Mas é difícil, porque a gente tem que trabalhar com essa questão de expectativa de resultado, do risco, a imagem da empresa, enfim. Mas eu acredito que é o melhor jeito e é o mais eficiente hoje em dia, né? A vida é beta. Então, os consumidores também estão mais acostumados a experienciar coisas que não estão tão prontas. E o Cocriando foi assim, como a gente comentou antes. Eu comecei com um protótipo dentro do Facebook, bem longe do ideal. Depois a gente foi para o SaaS, que era uma plataforma que tinha uma experiência que ficava muito a desejar. E por último, agora que a gente está indo no seu 3º ano para uma plataforma mais robusta, vamos dizer assim. Então isso é super importante. Um outro aprendizado aqui, e que é um conselho de inteligência de redes, forme rede de aliados, né? Ou seja, mapeie quem são as pessoas, áreas importantes para o seu projeto. Quem são seus potenciais clientes, influenciadores, interessados, impactados. É gestão de stakeholder, gente. Faça um mapeamento, entenda como você deve envolvê-los no projeto, como e quando. É super importante para o sucesso da iniciativa ela já nascer em rede, nascer articulada, né? Porque você daí cria a cultura de engajamento e cria, né, uma cultura de envolvimento das pessoas com o seu projeto. Eles serão seus aliados, você não faz projeto sozinho. Eu sei que às vezes parece meio básico, mas é legal a gente enfatizar esses pontos. Esse daqui também eu acho interessante, né? Você venda, todo mundo é muito fácil vender a sua ideia, porque normalmente quando você é apaixonado, você vende, né? Você vira um vendedor e você pratica, mas é difícil às vezes você provar, e você precisa provar que ela traz resultado para o negócio, porque senão ela não se sustenta, né? Só assim você garante a sobrevivência dentro da empresa, né? Dentro da organização. E a prova não é o que você fala, o que você acha que trouxe valor para a empresa, é o que o seu cliente fala. E aqui o meu cliente é o demandante do desafio e a rede.
Então, eles precisam enxergar e perceber valor no processo, porque senão eles não continuam e a iniciativa morre. Esse aqui a gente já falou bastante de implementar o MVP, ou seja, eu testar, experimentar, ter feedback para a evolução do modelo. E isso é muito difícil porque a gente tem que trabalhar um pouco as nossas próprias expectativas, né? Eu lembro dentro do Cocriando, quando a gente lançou a plataforma do SaaS, apesar de eu saber que a plataforma não era o ideal, que como experiência do usuário ela não estava tão boa, eu me peguei questionando durante o projeto, falando assim, gente, mas essa experiência não é legal, tal. Mas ao mesmo tempo eu me boicotava, falando assim, epa, não é assim. Essa plataforma é o que você precisa para o momento, não foca na experiência do usuário, foca no resto, porque é o resto que você quer testar. Então, é muito fácil a gente hoje, né, avaliar o passado. O difícil é você viver no presente com a cabeça no futuro, né? Que você sabe o que você quer, mas você está vivendo num presente que você sabe que ele não está pronto ainda para ir para o futuro, e tudo tem o seu tempo, né? Então, o MVP é assim. Esse daqui eu acho fundamental, um dos mais importantes, né? Essencial para o trabalho em rede, e eu gosto muito de reforçar, né? Quando a gente fala de redes de colaboração, normalmente as pessoas atentam mais para a tecnologia do que o humano em si. E ao contrário, gente, cocriação e colaboração é um processo muito, mas muito mais humano do que tecnológico, acima de tudo. A tecnologia, ela vem como ferramenta, como suporte para o processo. Criar uma rede de colaboração é, acima de tudo, criar uma rede de relações, onde o objeto em si é a cocriação e é as pessoas interagindo. E aqui um ponto fundamental é a empatia. Cuidar de aspectos como ter transparência, se colocar no lugar do outro, entender o ponto do outro. Entender aspectos importantes como transparência, feedback, respeito, retorno, abertura para escutar, trocar, reconhecer o outro é muito mais importante do que a plataforma em si. E essas variáveis influenciam muito mais o engajamento. Então, é importante, porque são aspectos mais sutis, que ficam embaixo do tapete, que as pessoas às vezes não veem, né, direito. Então, é importante dar atenção para isso. Aqui é, na verdade, uma dica que faz parte muito do nosso processo que a gente criou, né, utilizar o OnLife, né, como metodologia de cocriação, ou seja, você mesclar ambientes online, virtual e offline, ou seja, presencial. Cada um tem a sua importância, a sua característica, e a gente precisa atuar diferente em cada um desses ambientes e tirar o melhor proveito de cada um. Os dois são importantes e complementam, né? O online, ele traz acesso, capilaridade, perenidade. O presencial, ele te traz profundidade, confiança e relação. Co-construa com os parceiros, gente. Aqui é uma coisa também super fundamental que a gente foi entendendo no processo. Não existe a relação de cliente-fornecedor, não existe, não funciona em redes de colaboração e cocriação. Tá? A gente até mudou o nome, antigamente a gente chamava cliente interno, não chama mais, é parceiro interno e externo. Tá? A gente realmente precisa criar uma relação de parceria e não a relação clássica de fornecedor e cliente, porque na relação clássica de fornecedor e cliente, um fornece para o outro. Então o cliente faz o briefing, o fornecedor aprova a proposta, o fornecedor faz a proposta, o cliente aprova e não funciona isso. Porque se você quer co-criar, colaborar, você precisa colocar todo mundo na mesa, né? O Co-criando a gente fez assim. A gente traz o desafio, coloca na mesa, junta os parceiros, cada um com a sua expertise e constrói a proposta junto. É muito mais desafiador, porque você envolve mais gente no processo, mas com certeza é mais inovador. E o parceiro interno, aquele que demanda o desafio para a gente, ele precisa participar de todo o processo, desde o início, na identificação do desafio e na construção do briefing do desafio, durante a cocriação em si, participando das conversas, conversando com o consumidor e no fechamento também. Né? Os insights, ele não está numa apresentação de PPT. O insight vai estar ali conversando com o consumidor.
A gente sempre fala isso para os nossos parceiros internos e isso é muito importante. E aí utilize novos indicadores, crie novos indicadores, porque os indicadores clássicos não funcionam. Como é que a gente mede o valor da rede? Então isso é um desafio enorme. Como é que a gente cria novos indicadores para mensurar o trabalho de redes de colaboração? Esses indicadores clássicos de gestão e controle de um projeto e da empresa e a própria pressão de resultados da empresa não se adequam bem para a realidade da rede de cocriação. Como é que eu meço o resultado da rede? Será que é por meio de um número de cadastros numa plataforma? É o número de ideias geradas? Eu tenho o ROI do projeto, o retorno sobre investimento? Como é que eu faço isso? Qual que é o valor? O que ela entrega? Então a gente tem a tendência de trazer um mindset de uma gestão eficiente de análise de projetos para dentro desse projeto e não funciona. Por exemplo, cocriando, claro que a gente vê o número de cadastro, vê o número de ideias geradas, mas o principal retorno, o principal indicador para a gente de entrega de valor está na avaliação qualitativa dos meus 2 clientes, para quem eu deveria gerar valor, o demandante do desafio da rede. E aqui eu preciso entender, será que eles estão, e mensurar isso, será que eles estão enxergando valor no processo? Está tendo um salto qualitativo de entrega? É isso que a gente precisa se focar. Outro aspecto importante é contar a sua história, gente. Você tem que dar visibilidade para os casos de sucesso para você ganhar engajamento e credibilidade. Aqui é aquela história de construir os quick wins, ou seja, resultados com impacto positivo rápido e que você vai dar visibilidade. Você precisa fazer storytelling aqui. Porque isso, na verdade, vai gerar o engajamento de todos os envolvidos, cliente interno, a rede, todos ganham saber o case de sucesso. O que adianta você fazer uma história, você fazer uma ação legal, uma jornada legal e ninguém ficar sabendo? Como é que você vai incentivar outras áreas internas a fazer também? Como é que você vai incentivar outras pessoas a entrar na rede? Então, e você precisa pensar nisso no início do projeto, né? E não no final, depois que você já fez, daí você quer contar a história, mas você não filmou, você não fotografou, você não entrevistou as pessoas. Então, você precisa pensar isso no começo e se organizar para isso. Aqui, outra questão que a gente já falou um pouquinho de engajamento, mas é super importante nesse trabalho, você ser um guardião desse sistema de engajamento. Ou seja, você cuidar para que os fatores tangíveis e intangíveis que você construiu, eles continuem fortalecidos durante todo o processo e durante toda a vida do projeto. Então, aqui o recado é que você precisa cuidar para que ele seja consistente. E a gente tem questões desde mais profundas, como cuidar para que haja transparência, feedback durante todo o processo, cuidar para que os insights e oportunidades identificadas dentro das cocriações sejam realmente incorporadas dentro da empresa, até questões mais práticas, como é que eu faço um workshop de cocriação, ele ser realmente uma experiência diferente para o meu consumidor, como é que eu faço um evento de reconhecimento, uma experiência marcante e enriquecedora, que ele se sinta reconhecido. Então, são todos esses aspectos que a gente precisa cuidar e olhar dentro do projeto. Aqui, esse aqui também é fundamental, porque sem isso o projeto não vive. A construção de uma relação de ganha-ganha, né? Como é que eu aprendo a lidar e criar valor em ambientes tão diferentes? Gente, a gente está falando de empresa, que é um contexto hierárquico, centralizado, que gosta do controle, com um ambiente de rede, que é emergente, não hierárquico, descentralizado e não tem controle. Como é que eu equilibro e crio valor para ambientes tão diferentes? Não é simples, a gente também está aprendendo a fazer. Outro aspecto que também é um desafio, né, para esse projeto, construir uma cultura do Invented Together. Como é que eu construo essa cultura no lugar da cultura do Not Invented Here? E isso acontece muito com iniciativas de inovação aberta à empresa. Como é que eu trago o público de fora para inovar com o de dentro e o de dentro não se sentir ameaçado e com medo? Mas como? Eu que fiz esse conceito, a pessoa não sabe de nada, ela não estuda isso, ela está fora da empresa. Como é que eu faço isso na prática? Isso acontece, gente, no dia a dia do projeto, né? Ele não está aqui no PPT.
Ele está dentro ali, na veia, quando o projeto está acontecendo. Então, como é que eu faço a empresa ouvir realmente, ser empática com o de fora e considerar os insights no seu processo? Considerar a pessoa de fora não como um competidor, mas como um colaborador, alguém que veio para agregar no seu projeto. Isso aqui não é nem um pouco óbvio, né? Então, e a gente está aprendendo também fazendo, vendo que as pessoas precisam experienciar, precisam viver o processo de colaboração para aprender a lidar com esse novo jeito de inovar, se abrindo mais para esse processo. Um outro aspecto que também pega bastante quando a gente fala de cocriação e colaboração é a confidencialidade com a transparência, né? Porque são polaridades aí e que mexem nesse contexto das dois, né, ambientes de empresa e rede. Então, assim, como que a gente trabalha a confidencialidade da empresa ao mesmo tempo que o processo demanda abertura e transparência? Não é também uma questão óbvia, né? Aprender a escolher os desafios, quais realmente fazem sentido abrir e ter a participação do consumidor. E quando decidir, sim, bater, né, ter o pé firme ali para você realmente ser transparente em todo o processo. E aqui eu acho que a função um pouco nossa, que traz um projeto desse para dentro de uma empresa, é você também provocar a empresa. Será que a confidencialidade não é um pouco uma ilusão, gente? Né? No mundo hoje que é tão aberto, é tão conectado com a internet, será que a gente não deve pensar menos na confidencialidade, na proteção? Mas não, por que eu vou parar um projeto por causa disso? Será que eu não deveria atuar em outra dimensão? Será que a gente não tem que saber fazer melhor, saber fazer mais rápido? Ou seja, a gente melhorar, acelerar o nosso processo de inovação? Porque senão eu vou estar realmente matando a inovação por causa da confidencialidade, achando que eu vou conseguir inovar. Então, eu realmente acredito que esse é o caminho, né, da gente, sim, óbvio, dentro aí do bom senso, né, do que realmente é estratégico, etc., o que precisa ser confidencial ou não, mas a gente às vezes tem muito medo de falar das nossas estratégias, do que a gente tá querendo fazer para o mercado. E eu acho que a gente precisa escolher bem as batalhas, o que a gente quer fazer. Mas é fato, se você entra dentro de um processo de cocriação e colaboração, você precisa ser transparente. Um outro ponto que ele é mais sutil aqui também, mas que pega um pouco na questão da cultura e expectativa da empresa de resultado, né? É respeitar o tempo, gente, das coisas, das pessoas e do processo. Então, construir rede leva tempo. Não adianta ter uma expectativa de curto prazo para um projeto desse. As pessoas demoram para entrar, as pessoas precisam experimentar, o processo demora um pouco para dar resultado, né? A gente está ao 3º ano do Cocriando, então leva um tempinho, ele não dá resultado na primeira iniciativa. Como todo o projeto que mexe também com status quo, um pouco de cultura, você precisa ser resiliente e persistente e entregar resultado respeitando o tempo das coisas. E daí tudo vai dar certo se você tiver isso. Então é isso, gente. Acho que esses são os principais aprendizados e desafios que a gente enxerga quando a gente fala de redes de colaboração para a inovação de uma empresa. E aqui eu queria apresentar para vocês o Manifesto do Cocriando, que na verdade a gente fez com muito carinho. Ele realmente expressa o que a gente acredita, como a gente vê o mundo e o que a gente busca praticar com o projeto. E é um convite, na verdade, para outras pessoas também entrarem, aquelas aí que se identificarem, tá bom? E depois disso eu volto rapidinho só para fazer um fechamento.
Então é isso, pessoal. Esse é o Co-Criando Natura e esses foram os aprendizados e desafios aí que a gente teve. Eu espero que vocês tenham compreendido o projeto, os nossos desafios e aprendizados. Acima de tudo, eu realmente espero ter inspirado vocês a espalharem, né, mais aí a cultura colaborativa para outros projetos, iniciativas e organizações, né, como eu já tinha falado lá no começo. Eu realmente acredito que é um novo jeito da gente se relacionar com os nossos problemas, os nossos desafios e com as pessoas. É um novo jeito de inovar. E acho que é isso que o Co-Criando busca. Eu fico à disposição para quem quiser conversar mais sobre esse tema, que eu adoro. Vocês me encontram aí nas redes. É só procurar por Juliana Nascimento, tá bom? Então, um grande beijo e até mais!